Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a situação do trânsito brasileiro. Quais são as boas práticas que precisam ser implementadas no nosso dia a dia? Quais são as principais infrações de trânsito cometidas pelo brasileiro? Bom, tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Cada novo começo é uma oportunidade de correr atrás dos seus sonhos, explorar caminhos ainda não trilhados e abrir portas que antes estavam fechadas. Cada escolha que você faz hoje te aproxima do futuro que você sonha para você e para quem você ama. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa para esse novo começo. Com o inglês Number One, seu futuro dá o start. O que você está esperando? Inscreva-se agora! Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro.
Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. De acordo com dados mais recentes da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, mais de 1 milhão de acidentes foram registrados no ano de 2022, que são os dados mais recentes que foram pesquisados no Brasil. Desses acidentes, 33 mil pessoas perderam suas vidas. Bom, então isso mostra que hoje uma das principais causas de mortes no Brasil e no mundo é justamente o nosso trânsito. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Maio Amarelo, que conscientiza sobre as boas práticas no trânsito brasileiro, sobretudo nas cidades, e também nós vamos falar sobre as principais infrações que o brasileiro comete no dia a dia. Bom, e eu recebo aqui hoje no Observações o gerente de trânsito aqui da cidade, Robson Cavanish, que vem ao nosso programa hoje justamente comentar sobre o cenário do trânsito aqui da cidade e como as pessoas podem melhorar o dia a dia no nosso trânsito. Bom, Robson, obrigado pela sua presença aqui no Observações para falar, claro, de um assunto que é muito importante e a gente viu aí, né, no início do programa, esse cenário que lá de 2022 para cá com certeza aumentou e muito, porque em 2022 ainda estava o resquício ali de uma pandemia e agora em 2025 a gente já teve aí a retomada total da economia e mais pessoas pegando carro, mais pessoas viajando e a gente sabe que as pessoas acabam extrapolando no trânsito, né? Então é mais que necessário a gente falar sobre isso. Com certeza, Henrique. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Acredito que trânsito a gente precisa realmente sempre estar explanando sobre o assunto. É algo que todos nós vivemos, então é muito bom a gente estar conversando um pouco, salientando as pessoas sobre os riscos, né, sobre a conscientização de cada um mesmo. Agora, como que você vê essa situação em que o trânsito brasileiro hoje é uma das principais causas de morte dos brasileiros? É uma estatística muito triste, né? A gente fica triste em saber esse alto número, né? São 92 pessoas diariamente que perdem suas vidas no trânsito. Isso gera um alerta. Não somente para nós como departamento de trânsito, como órgão público, mas também nós como cidadãos também. Afinal de contas, como eu disse anteriormente, todos nós pertencemos ao trânsito. Independente de sua faixa etária, se você é uma criança, se você é um idoso, você está presente nesse ambiente. Então a gente vê que 92 pessoas perdendo sua vida constantemente ao longo no universo brasileiro, são 92 famílias que estão perdendo entes, né? Estão perdendo um irmão, perdendo um pai de família, um amigo. Então gera esse alerta. O que nós precisamos fazer, tanto como órgão público, tanto quanto cidadão, quais são as atitudes que precisamos revisar, repensar para a gente tornar esse trânsito, esse ambiente mais seguro. Para se ter uma ideia, em 2024, a ONU soltou uns dados estatísticos referentes ao ano de 2023. Naqueles dados, mostra que 2.300 pessoas perdem sua vida no trânsito em todo o mundo. Isso contando os casos registrados, né? Tem muitos dados ainda que a gente nem conhece, fica desconhecido. Então, diante desse número tão elevado de pessoas falecendo, ela estabelece lá em 2011 a primeira década de ação para a segurança no trânsito. E o seu objetivo é reduzir as mortes no trânsito, é reduzir essas mortes pela metade. Então, todos os países que pertencem à ONU hoje têm essa meta, têm que atingir essa meta ao longo dessa década. Iniciou lá em 2011, ela venceu em 2020, alguns países ali no setor asiático e alguns da Europa conseguiram atingir a meta, mas muitos ainda estão com dificuldades de reduzir esse número. E o Brasil é um deles, né? A gente vê que na década de 2010 até 2020 a gente teve um aumento no número de acidentes, em 13% aproximadamente. Então a gente está indo na contramão do que a ONU está estabelecendo. Diante desse cenário, ela estabelece sua segunda década. Até 2030 a gente temos que atingir este objetivo.
O governo brasileiro, através do Programa Nacional de Trânsito, que é o PENATRANS, ele estabeleceu diversas diretrizes hoje, que nós, como organismo público, devemos estar implementando nos municípios para a gente tentar atingir essa meta da ONU e reduzir as nossas mortes aqui. Agora, Robson, tem a campanha Maio Amarelo, né? Durante todo o ano a gente sabe, aliás, todos os anos a gente sabe que essa campanha é realizada pelos órgãos de trânsito, seja a nível municipal, estadual ou também federal. Só que parece que o brasileiro não coloca na cabeça o que é o Maio Amarelo. Então explica pra gente como que começou e por que, né? De amarelo, de ser no mês de maio. Ele inicia em 2014 através do Observatório Nacional de Segurança Viária. É uma ONG que trabalha em prol da segurança do trânsito, e eles trouxeram essa dinâmica de Maio Amarelo exatamente em ressonância com o estabelecido pela ONU, né? Trazer conscientização à população sobre os riscos e sobre como comportar e como se trabalhar ali no trânsito, né? Por que o mês de maio? Eles escolheram o mês de maio foi exatamente quando saiu o decreto da ONU, né? A ONU em 2011, que quando ela estabeleceu a primeira década, foi no mês de maio. Então eles escolheram o mês de maio para ser o mês onde que faz se falar de trânsito, especialmente sobre o trânsito, e o amarelo para chamar a atenção, né? Na sinalização de trânsito, você usa o amarelo para chamar a atenção do motorista. Então a escolha do amarelo para chamar a atenção da população para o tema trânsito, para a gente ter essa consciência e buscar melhorar nossas atitudes no trânsito em prol dessa segurança. Agora, Robson, hoje os acidentes, na maioria das vezes, eles são causados por conta de quê? É a imprudência que as pessoas estão com ela, é a questão ali também da pressa, a questão também, né, da falta de atenção. Quais são os fatores, então, que levam a esse grande número de acidentes e, consequentemente, de mortes no nosso país? Pois bem, a gente verifica, a vida hoje ela está muito corrida, muito rápida, as informações com a internet, celular, a gente vê que todo mundo hoje está com muita pressa, né? Esse fator de pressa das nossas vidas, ele acaba influenciando no trânsito. Um minuto a mais que você demora para sair de casa, você acaba acelerando um pouco a mais o seu veículo. Se você perde um ônibus para o trabalho, você tem que recorrer a outros meios de transporte, ou um Uber, ou um mototáxi. Então, ou seja, a vida está muito dinâmica e muito rápida. Então a gente percebe que essa velocidade de informação, essa capacidade de informações que a gente está adquirindo ao longo do dia, isso acaba impactando diretamente no trânsito. Mas nos dados de trânsito que a gente tem mesmo, nos dados estatísticos, a gente vê que a principal causa de acidente hoje está relacionada à falta de atenção. E quando a gente fala de falta de atenção, a gente associa isso muito ao uso de celular. O primeiro infração que a gente tem, o primeiro no ranking de maior infrações que nós temos é exatamente o uso do celular ao volante. O celular hoje é uma peça inseparável de todos nós. Então a gente trabalha no celular, comunica no celular, se diverte no celular. Só que o celular e o volante não combinam. Ele desvia sua atenção para aquele momento e você não presta atenção no que está na via. Você não vê uma criança atravessando, você não vê um animal atravessando a pista. E é onde que acontecem os acidentes. Então, o primeiro causa de atenção de acidentes hoje no trânsito é pela falta de atenção. Agora, hoje em Pará de Minas, qual que é a faixa etária que mais se acidenta? Por que eu pergunto isso? Porque o trânsito hoje ele é composto por diversas pessoas, né? Desde do adolescente que está saindo da adolescência, né? Que está virando aí o adulto, que está com 18 anos, acabou de tirar a carteira, que está ali pegando a sua moto nova, ou então o seu carro, ou o carro do pai, da mãe. Até mesmo a pessoa que já dirige há 50, 60 anos e que está agora já com 70, 80 ainda está ativo no trânsito. Então o nosso trânsito hoje ele é muito dinâmico, né? Qual que é a faixa etária que mais se acidenta e quando o assunto é ocorrência de trânsito, quem é o líder na cidade? Sim, infelizmente, né, os jovens eles sempre estão no ranking número 1 aí de acidentes, né? Eles sempre prevalecem nisso aí. Hoje, se a gente pegar os dados do ano passado, 2024, nós tivemos 628 vítimas do trânsito aqui em Pará de Minas. De 628, 46% dessas vítimas está compreendido entre 18 a 29 anos. Ou seja, são os nossos jovens. 50% desses valores aí são jovens, sendo que 66% é do sexo masculino.
Então a gente percebe que o jovem, talvez por falta de maturidade, ou querer se provar para a sociedade, influência de amigos, alguma coisa assim, ele acaba extrapolando um pouco as regras, né? Os limites de velocidade. Quer sentir aquela adrenalina ali, né? Exatamente. O excesso talvez de álcool, né? Hoje o consumo de álcool ele aumentou muito, né? Principalmente nessa faixa etária. Então ele acaba usando, percebe talvez, acredita demais na sua confiança, na sua capacidade, na sua habilidade e acaba se acidentando, envolvendo outras pessoas num acidente de trânsito mesmo. Agora, em relação aos veículos, o líder também se chama motocicletas e motociclistas. Sim, a gente, infelizmente, diante as dinâmicas das tecnologias que a gente vemos hoje, né, principalmente entregadores por motos, né, essas plataformas de entrega de alimentos, elas incentivou muito o motoqueiro correr demais, né, aumentar sua velocidade para fazer mais entregas. Então a gente vê um aumento muito significante desses acidentes de motos, né? E infelizmente para o motoqueiro é uma situação mais gravante do que no veículo. No automóvel, a pessoa que se acidenta ali, ela ainda tem toda a carroceria do veículo, ela tem um cinto de segurança, tem um airbag que protege sua vida. O motoqueiro só tem um capacete. E por mais que o código estabelece que o motoqueiro tem que estar devidamente vestido para o uso da moto, não estabelece o que é o devido, né? Não fala qual que é o tipo de vestimenta que ele tem que usar. Então você vê muito motoqueiro aí hoje com camiseta, com bermuda, ou seja, ele está muito exposto. Então um acidente de moto, inevitavelmente a pessoa vai vir ao chão. E na hora que ela vem ao chão, ela vai ter uma fratura, vai ter uma queimadura, então ela está muito mais exposta. E talvez essa necessidade de correr por causa do seu trabalho, pela pressa do dia a dia mesmo, e a falta de conhecimento do risco que está ali, acaba aumentando esses números. Às vezes corre ali para entregar uma encomenda, às vezes é um sanduíche, ou então alguma encomenda, né, que seja do correio e tudo mais, está chegando aí Mercado Livre, Shopee e por aí vai. Às vezes você coloca a sua vida em risco por algo tão banal que é uma simples entrega ali, que se você fosse no tempo normal, você chegaria vivo, né, que é o que acontece na maioria das vezes. Exatamente, né, a gente pensa, talvez economizando um tempo, né, talvez naquela economizou 1-2 minutos ali na entrega, aí ganhou uma entrega no final do dia ali por causa dessa economia. Mas se você fosse acidente, você perde todas as entregas, perde toda a sua família, toda a sua história que você poderia ter ao longo de toda a sua vida, você perde ali por causa de 2 ou 3 minutos que você está ganhando num excesso de velocidade. Ok, Robson, agora a gente vai para o nosso segundo intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Se o seu filho tem entre 3 e 16 anos e gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, nos esforçamos para moldar os futuros talentos, que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Com uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube, proporcionamos um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você procura por uma escola de futebol para o seu filho, que realmente nutre talento e ensina valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, na Rua Doutor Cândido, número 8, na quadra Olé, bem no centro de Pará de Minas. WhatsApp 37991236642. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3400.
3410. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza, suítes standard, dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Maio Amarelo e, claro, as boas práticas no trânsito brasileiro. Bom, Robson, agora a gente vai abordar a questão da imprudência, né? O que é para o nosso público que está nos assistindo, o que é considerado algo imprudente no trânsito? Porque o que a gente mais vê no trânsito é isso, a imprudência. É gente atravessando rua, agora falando para os pedestres, atravessando a rua fora da faixa, quando está na faixa não espera o carro ou a moto parar, acha que o carro para assim em 2 tempos, né? Não é assim que funciona. Questão da imprudência, no caso dos condutores, alta velocidade, bebida no volante, ultrapassagens proibidas, ultrapassagem por onde às vezes o condutor da frente não está enxergando. Então são várias, né? A listagem aqui ela é extensa, a gente poderia ficar uma observação inteira falando disso. Mas hoje o que é considerado infração de trânsito? Pois bem, a gente vê, o próprio conceito de prudência já fala, né? Que é você faltar com a cautela, faltar com a atenção. Então, quando a gente está no trânsito, é exatamente essa prática, que você falta com atenção, falta com cuidado com o próximo, falta com cuidado com o outro motorista, ou com o próprio pedestre, o ciclista e tudo mais. Então, a partir do momento que o motorista ali utilizando o celular, por exemplo,
ele está faltando com a atenção devida para o trânsito. Então ele falta com esse cuidado com um pedestre que está na rua, que pode estar atropelando, ou com outro motorista que pode acabar colidindo com ele, porque ele está prestando atenção, em vez de prestar atenção na condução, ele está prestando atenção no celular, numa mensagem, num vídeo que está passando no seu veículo. Fora isso, que nem você falou, as ultrapassagens em locais indevidos, ou até mesmo quando é permitido, mas não tem espaço suficiente para passar, as pessoas acabam extrapolando, acreditando na potência do motor, ou então acha que realmente vai estar a tempo, calcula mal a distância e acaba colocando em risco a vida dela, do próximo, do condutor ali. E aqui quando a gente fala de trânsito, a gente fala muito do motorista, mas quando a gente fala de imprudência, é muito bom a gente salientar que o pedestre também envolve nisso, o pedestre e o ciclista. Porque o pedestre também tem que ter a prudência no trânsito. No momento que você está atravessando a via, você tem que ter atenção, olhar para os dois lados da via, independente do sentido dela, se ela é mão única ou mão dupla, você tem que olhar para os dois lados. Você não sabe se tem um ciclista vindo na contramão. Então olhar, ter atenção, ter o respeito, esperar o motorista. A faixa pedestre é um local onde o departamento de trânsito ele sinaliza que é um local seguro para o pedestre atravessar, mas não significa que é um local protegido, pois a pessoa mais frágil no trânsito é o pedestre. Então, se você vai atravessar a passagem de pedestre, espere o veículo passar, mostre sua atenção, levante a mão, deixe o motorista te ver. Na hora que você tiver um contato visual entre você, pedestre, e o motorista, faça a sua travessia. Faça a sua travessia numa velocidade constante, não pare no meio da faixa para conversar, para olhar celular. Atravesse a faixa inteira e não fique andando lentamente, né? Que o motorista também ele tem seu momento de andar. Então a gente pede muito isso, atenção do pedestre, não atravessar olhando para o celular, conversando no WhatsApp, que a gente está vendo muito disso, né? E sempre atravessar nos locais adequados, né? Agora, uma outra questão também, agora falando também das rodovias brasileiras, porque a gente vê muito acidente dentro das cidades, mas as rodovias também. E quando acontece na rodovia é um transtorno danado, porque às vezes interrompe o trânsito ali, às vezes a gravidade do acidente é gigantesca, né? Então a gente vê também a questão da embriaguez ao volante, principalmente no fim de semana, quando você vai sair para os arredores aqui da nossa cidade ou da nossa região, você vê o tanto de pessoas ali que estão andando com o carro meio no zigue-zague, no meio da rodovia, acidentes que acontecem por conta da embriaguez ao volante, né? Nos últimos anos aí a gente tem visto nas grandes capitais esses carros velozes aí matando pedestres, matando motociclistas, outros condutores de veículos também, tudo isso por conta da embriaguez ao volante. Como que você percebe esse problema que ainda persiste na nossa sociedade? A gente vê que o uso das bebidas alcoólicas, ele vem crescendo, né? A gente tem um aumento aí, saiu uma notícia recentemente aí, colocando Divinópolis como a 10ª cidade com mais consumo de álcool no país. Então, ou seja, as pessoas estão utilizando muito. E não é proibido, não é algo que é contra, né? Tem que, né, se é para o entretenimento, se a pessoa tem prazer em utilizar a bebida alcoólica, que utilize mesmo. A questão é nunca associar a bebida ao volante, né? A partir do momento que você utiliza, você toma um gole ali de sua cerveja, né, da bebida que for, ela prejudica a sua percepção, ela prejudica a sua capacidade de atenção na via. Então, a distância, o cálculo de distância que você tem de um objeto que está a 10 metros, quando você está sob efeito de álcool, ela pode ser menor ou pode ser maior. Então, ou seja, e cada pessoa, como somos organismos, cada um vai ter um jeito diferente de lidar com essa substância no seu organismo. Então cada um tem um certo nível de tolerância a isso. Então tem pessoas que conseguem ter mais controle, né, com a bebida alcoólica, tem outros que não. Mas independente disso, ela sempre vai afetar a sua atenção. Então a gente sempre diz, se beber, não dirige. Peça um amigo, faz aquele amigo que não vai beber na rodada durante aquele dia, durante a festa, para que ele seja o motorista da vez. Ou então, hoje temos diversos outros meios de transporte, temos o táxi, temos carros por aplicativo, temos os coletivos, né? Principalmente nas regiões metropolitanas, eles trabalham até altas horas da noite. Então, se você vai para uma festa, para um happy hour, utilize outros meios de transporte. Então, você está se resguardando, né, de qualquer eventual fiscalização
salvando vidas, porque você não está colocando nenhum pedestre, nenhum outro condutor em risco, e principalmente preservando a sua vida, que é o principal aqui, é você se preservar para não causar um acidente, não causar um dano à sua família. Agora, a gente fala da questão da embriaguez ao volante, mas a gente também tem que falar das pessoas que usam entorpecentes, né? Porque o entorpecente, ele também tem a mesma função ali do álcool, né? Quando a pessoa está alcoolizada, de fazer a pessoa perder totalmente a noção da realidade. Então, às vezes a pessoa não está enxergando a pista, pega o volante ali tudo, né, desorientado, e ainda sai matando as pessoas porque tem gente ainda que está embriagado e ainda sob efeito de drogas, ou seja, isso também tem acontecido muito. E aí a gente sabe que não tem bafômetro que consiga analisar isso, mas um teste químico consegue avaliar se a pessoa estava em si ou se ela estava sob efeito de drogas. Então é uma outra questão também que tem atrapalhado e muito o nosso trânsito, né? Isso é verdade. O uso de substâncias, né, que não são lícitas hoje, infelizmente existe, né? Principalmente nos jovens, tem muito disso. Claro, essas substâncias elas vão afetar, da mesma forma que o álcool, só que em níveis diferentes, sua atenção, sua capacidade de concentração também. Da mesma forma como o álcool, elas nunca pode combinar o uso dessas substâncias com a direção. É a mesma alerta, só que como essas substâncias ainda são ilícitas também, muitas delas são ilícitas, nem o uso delas é aconselhável, né? Então, se você utilizou, o uso do volante então é inconcebível, então. Mas a gente também abre um alerta para quem utiliza medicamentos, né? A próxima legislação no Código de Trânsito Brasileiro prevê isso, que as pessoas que utilizam medicamentos que causam um efeito psicotrópico, na sua concentração, que tira sua atenção, que está sonolência, né? Também, se caso você está sob efeito desse tipo de medicamento, você não pode estar dirigindo. Agora, Robson, em relação às penalidades, o nosso trânsito aqui hoje, ele é municipalizado. Quais são as penalidades que são feitas aqui em Pará de Minas? Tem algum tipo de convênio aí com as forças de segurança, com a polícia, com a guarda municipal, para justamente controlar e punir quem faz algum tipo de ocorrência, quem produz alguma ocorrência em relação aos acidentes de trânsito? Sim, nosso trânsito foi municipalizado ali em torno de 2019, né? E pelo artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, ele nos dá a competência de praticamente todas as infrações previstas no Código Brasileiro, a gente pode estar atuando, né? Tanto os agentes de trânsito do município, né, que pertencentes ao Departamento de Trânsito, quanto a Guarda Civil Municipal, que é um órgão que está ali sempre nos apoiando e auxiliando na fiscalização de trânsito, e a Polícia Militar, né, que também, através de convênio com o município, pode autuar, pode fazer a fiscalização, repocar um veículo. Então, todos esses organismos podem exercer todas as infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, ali a gente pode estar atuando. Claro que tem algumas restrições que são competência exclusiva do Estado ou da União, mas na sua maioria, todas as infrações previstas no Código a gente pode estar abordando. E vale salientar aí que algo que foi incluído, por exemplo, a conferência de documentação. Hoje os agentes de trânsito nossos podem conferir documentação de veículo. Antes, algo que era competência do Estado, passou para o município também poder fazer. Agora, Robson, por falar em penalidade, né, o governo federal há alguns anos, ele instituiu aí a questão do uso do etilômetro, né, o bafômetro, para poder avaliar mesmo essa questão das blitzes de trânsito, né, se a pessoa está alcoolizada e se ela está fora de si. Na sua opinião, isso foi efetivo aí na punição das pessoas que bebem e pegam o volante e causam um acidente? Você acha que isso inibiu boa parte das pessoas de beberem e eleger ali o motorista da rodada para que aquela pessoa específica não beba, enquanto a gente curte? Como que você viu essa efetividade da lei seca? Eu acredito que sim, melhorou muito. A gente vê que os índices de acidentes relativos à embriaguez, eles vêm caindo, né? Por mais que ainda o número é muito elevado, a gente vê que teve uma certa redução. E a partir do momento que o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, ele estabelece essa normativa, essa diretriz, que independente se a pessoa faz ou não o teste, ela vai ser punida, isso auxilia ao agente fiscalizador, porque ele, através do seu bom senso, né, da sua
boa-fé que ele tem, né, ele pode verificar se o motorista está ou não em condições de dirigir. Verificando essa situação que a pessoa ela está ou embriagada ou está sob efeito de alguma outra substância, independente do teste, já pode inibir a pessoa de continuar dirigindo. Então ele já recolhe a carteira da pessoa e se não tiver um outro motorista capaz de dirigir, ele recolhe até mesmo o veículo. Então eu acredito que traz benefícios, vem melhorando, né? Todas as medidas que o CONTRAN tenta implementar, como a lei seca principalmente, ela vem com essa intenção de favorecer a segurança e tornar o trânsito realmente um lugar mais seguro e bem mais confortável para o motorista e para os pedestres também. Ok, então, Robson, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9590.
95, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. De volta com observações que hoje fala sobre o Maio Amarelo e a conscientização de boas práticas no nosso trânsito. Bom, Robson, e agora a gente vai falar sobre cuidados, então, com o trânsito. Vamos conscientizar as pessoas aqui mais ainda do que a gente já estava fazendo nos últimos blocos. Hoje a gente vê muitas pessoas não respeitando sinalização de trânsito, infringindo realmente a legislação, né, ultrapassando o semáforo quando está no vermelho, não respeitando as regras de trânsito. Então, hoje, quais são as regras básicas para se ter um trânsito tranquilo e, sobretudo, seguro para que a gente possa utilizar? Então, a gente vê que precisa mesmo a educação, né? Quando você vai tirar sua carteira de motorista, a primeira coisa que você faz é a parte de legislação de trânsito, onde você vai ver as regras de trânsito, entender a sinalização, o que significa cada placa. Nós temos hoje, basicamente, dentro do município, 2 placas, que é a de regulamentação e a de advertência. Então, saber o significado, o que cada pictograma que está naquela placa, o que ele significa. Então, a primeira parte é essa, a capacitação, que a gente aprende lá na autoescola. E segundo, é a gente obedecer, né? Se a gente tem uma placa ali de limite de velocidade, é 40 km por hora, ela está ali não é por um acaso, é porque foi feito um estudo. Entende-se que, devido ao fluxo de pedestre, ao fluxo de veículos que passam naquele local, a velocidade mais adequada para se passar naquela via é 40 por hora. Então, ou seja, o que a gente precisa, primeiramente, é entender que a sinalização está ali não é por um motivo banal, mas sim por algo técnico, um estudo técnico, que a gente precisa obedecer. Se a gente quer realmente melhorar o trânsito, melhorar a harmonia, segurança, a gente precisa respeitar essas regras de trânsito, né? Não passar que nem fazer um sinal vermelho, tá de noite, tá numa situação de risco e tudo mais, mas se tem um fluxo muito constante ali, você tem que respeitar a sinalização, tem que obedecer o semáforo vermelho, não passar. A mesma coisa, manter sempre a velocidade da via, respeitar as faixas de pedestre, o pedestre atravessar no local correto, né? Então, acho que parte muito da educação e parte muito dessa conscientização. Quando você já é condutor, você se conscientizar e entender, né, o impacto que você tem sobre a via. Agora, eu gosto sempre de falar o seguinte: no trânsito, todo mundo não é motorista, não é ciclista, não é motorista de caminhão, mas todo mundo é pedestre. Ou seja, eu tenho que, ao dirigir um carro, ao pilotar uma moto, ao dirigir um ônibus, um caminhão, qualquer veículo que seja, lembrar que eu também sou um pedestre, que eu gostaria de ser respeitado. Então, também lembrar que, se eu estou como pedestre, eu tenho que esperar o carro parar, eu tenho que também seguir as regras de trânsito, porque tem gente que sai andando no meio da rua desorientada, atravessando na frente dos carros, achando que a gente vai parar o carro, e aí a gente vê inúmeros atropelamentos. Ciclistas também em Pará de Minas. Gente, hoje a gente tem muitos ciclistas aí que fazem, né, o cicloturismo. Quem é realmente ciclista e toma cuidado nas estradas é uma maravilha, mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte, né, para poder ir trabalhar, para poder ir para a escola e tal, e a pessoa está ali atravessando na faixa de pedestre, está em cima do passeio, está ali causando também riscos, andando na contramão. Ou seja, todo mundo precisava, eu sempre falo isso, de ter um semestre de autoescola nas escolas aqui da cidade ou então do Brasil, para as pessoas realmente entenderem as boas práticas de trânsito e não causarem tantos acidentes assim por falha de atenção ou simplesmente por não seguir regras, né? É verdade. Com relação aos pedestres, né, é importante a gente frisar também usar a calçada, né? A gente vê muito pedestre andando no meio da rua, né? O espaço, por mais que seja público, compartilhado entre carros e veículos, mas os espaços são dedicados, né? A via pública ali, ela é um espaço dedicado ao veículo e a calçada é um espaço dedicado aos pedestres, né? Então, se você está fazendo sua caminhada, está andando, fazendo sua compra e tudo mais, utilize a calçada, não ande no meio da rua junto dos veículos, né? O ciclista, vale muito bom a gente alertar sobre eles também com a questão das regras de trânsito. O ciclista, a partir do momento que ele está sobre a bicicleta, ele é considerado um veículo de tração humana. Então, todas as regras de trânsito aplicadas ao veículo, a um automotor, são aplicadas à bicicleta também. Então, ele também precisa obedecer sinalização de trânsito, ele tem que parar onde quer parar do obrigatório, respeitar o semáforo,
não pode entrar na contramão. E vale salientar que eles também podem ser multados, né, pela não obediência às regras de trânsito. Agora, Robson, aqui em Pará de Minas, por falar no trânsito, né, algumas modificações foram realizadas em algumas vias, outras também estão sendo planejadas justamente para melhorar essa questão da mobilidade, mas também dar mais segurança, né, porque a gente via aí muitas pessoas às vezes andando na contramão numa rua que só tinha um tipo de mão de direção, outras pessoas também estacionando em lugares proibidos. Então a gerência de trânsito também já está atenta em relação a isso, para melhorar também essa questão da mobilidade que interfere diretamente nos acidentes de trânsito, né? Sim, a gente está com um trabalho... Hoje, eu falo que o departamento hoje está dividido em 3 grandes áreas, né, lá dentro. A gente tem um trabalho muito forte hoje na parte de educação, onde a gente está levando o trânsito para dentro das escolas, principalmente para os futuros condutores, onde a gente está conscientizando, falando sobre as questões de respeitar as leis de trânsito, iniciando aquelas pessoas a ideia do trânsito, mostrando para elas que, mesmo como criança, você também pertence ao trânsito. A parte de engenharia de trânsito, é onde a gente realmente estamos estudando as vias do nosso município. A gente entende que o Pará de Minas ela está em expansão, está crescendo bastante, e muitas vias hoje não estão suportando o trânsito que está crescendo continuamente aqui. Então, a gente, na parte de engenharia, estamos revendo algumas ruas, né? Verificando qual rua que hoje ela é mão dupla pode virar mão única, onde que a gente precisa proibir um estacionamento, onde que a gente precisa fazer uma melhoria de infraestrutura mesmo. E uma parte realmente que é a parte mais administrativa do departamento, onde a gente recolhe as demandas e tudo mais. Bom, Robson, nosso tempo acabou. Quais são aí as suas considerações finais para o nosso público? Bom, eu queria deixar essa mensagem de conscientização para que todo mundo perceba, né, a sua importância. Se você é pedestre, se você é motorista, você está no ambiente do trânsito, você não escapa dele. Então, se a gente quer um trânsito melhor, um trânsito mais harmonioso, mais seguro, depende de cada um. Cada um olhar para si mesmo, pensar o que fazer, né, como agir no trânsito e entender que cada atitude sua tem um impacto direto ali. Com certeza. Bom, Robson, obrigado mais uma vez e volte mais vezes. Ok, muito obrigado pelo convite. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Você também pode mandar sugestões de pauta neste WhatsApp. Você que está aí com o seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidades você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas.